Ah, turminha! Hoje o papo vai ser diferente, não vou falar nada de moto, tô saindo agora porque eu quero colocar o pé na grama. Vamos lá e bater um papo também. Fazer esse passeio aí, colocar pé na grama. Alô, então pessoal, hoje decidi colocar o pé na grama, sair um pouco para sentir um pouco verde, perceber um pouco o dia. E não tá sendo vídeo de passeio de moto, hoje tá sendo, deixa eu achar uma posição legal aqui com a câmera. Tá sendo um momento um pouco mais introspectivo, né? Falando um pouco sobre os acontecimentos aí. Agora eu acabei de me recuperar aí de novo, segunda vez tive Covid e me recuperei, graças a Deus estou melhor. Não foi fácil, muita febre, né? Tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, sensação bem ruim, né? E pela segunda vez, com todas as vacinas, imunizado, não sei, mas ao menos eu sei que provavelmente aí as vacinas ajudaram a amenizar esse efeito, né, ruim da Covid. E eu tive o contato de um amigo que fazia muito tempo já que eu não falava, ficou sabendo que eu tive Covid, né? E aí ele entrou em contato comigo e a primeira coisa que ele falou pra mim é: Rafael, como é que tu tá mantendo o flow? Aí ele pegou e falou isso pra mim, eu fiquei pensando assim, flow, como é que tá o flow? Não entendi o que ele tá querendo perguntar, né? Aí ele, cara, como é que tá o fluxo, né? Como é que tá a vida, como é que tá o fluxo das coisas, né? Aí eu, bom, né? Falei, pô, legal, cara, mas o que tu quis dizer com flow, né? Falou, não, flow, Rafael, na verdade é deixar a vida ficar fluida, né? Ver a vida de uma maneira mais fluida, né? Com os acontecimentos acontecendo em sincronicidade. E aí o cara começou a falar de um jeito que eu não estava entendendo, né? O que ele estava querendo dizer, sincronicidade, flow e tal. Aí eu perguntei e ele começou a dizer, não, Rafael, com relação a deixar a vida, né, no flow, é quando tu consegue viver bem o teu presente, né? Sem te preocupar tanto com coisas do passado e sem criar também tanta expectativa com coisas futuras, né? Que por final só ajuda a criar ansiedade, né? E a ansiedade não é uma coisa boa, porque aquela ansiedade tu começa a viver querendo que algo aconteça, né? Questão futura, e tu realmente para de viver o presente, tu para de perceber tudo que está à tua volta, tu simplesmente parece que está num automático, né? Vivendo tipo um robô. E isso não é legal. E da mesma forma não é legal viver pensando nas coisas do passado, né? Ou problemas que aconteceram, ou mágoas, né? Ou brigas que aconteceram com, sei lá, com parente ou com amigos, né? Que às vezes coisas do passado, né? Questões a mágoas, muitas vezes é porque o ego não deixa a gente recuar um pouquinho e se a gente fez alguma coisa errada, buscar, né, a pessoa e pô, vem cá, eu acho que lá eu fiz errado e me desculpa, né? É a questão do pedir o perdão, né? E aí parece que um peso todo sai da pessoa, né? E na questão futura, né?
das expectativas que a gente tem de que tudo aconteça dentro ou de acordo como a gente quer, né? Aquele pensamento de que a gente tem controle sobre tudo, quando na verdade não tem controle sobre nada. Essa questão da expectativa, né? Isso gera muita ansiedade. Isso aí com o tempo vai deixando a gente enfraquecido, né? E isso tudo ele estava falando, esse meu amigo estava falando comigo, né? E ele falou assim: Rafael, com certeza assim, ó, tu não estava te cuidando. Eu falei: não, eu estava usando máscara, álcool em gel, cuidava para, né, mão na boca, cuidava para não fazer. Ele falou: não, tu não tá entendendo. Tu não estava te cuidando o teu interior. Tu se descuidou, né? Tu saiu do flow e aí tu abriu uma porta para ficar mal. Aí eu pensei comigo assim, pois é. Olha os cachorros aqui, ó. E aí eu pensei comigo, pô, que o cara tá falando e tem razão, cara. Tem razão. Eu vinha num ritmo muito, não vou dizer acelerado, mas um ritmo meio me descuidando de viver o presente. Essa é a palavra. Não estava vivendo o presente, não estava percebendo as coisas ao redor, né? O passarinho cantando na árvore, o azul do dia, do céu, né? E aí meio que vivendo no automático, né? Então isso aí pra mim foi muito ruim. E aí ele perguntou pra mim: cara, tu faz meditação? Aí eu falei pra ele: cara, isso aí eu tentei uma vez, mas achei muito chato. E aí não fiz, não faço, não tenho experiência com isso aí. E não sei, eu não consigo ficar parado ali um tempo, né? Ele falou: não, cara, na verdade o meditar não implica em tu ficar lá 1 hora lá zen, tipo budista, né? Parado lá, sem fazer nada. Se tu conseguir fazer 1 minuto, já tá de bom tamanho. Naquele 1 minuto tu conseguir se desconectar, né? De tudo, esvaziar tua cabeça, ficar sem pensar em nada, por 1 minuto já é um começo. Aí eu falei: cara, mas não sei, até por 1 minuto eu não tenho essa... Ficar ali parado, fazendo o que, pensando no que? Eu fico parado, os pensamentos começam a vir na minha cabeça. Aí ele falou assim: cara, vou te passar uma técnica que eu faço e tu pode começar assim. E a técnica envolve, eu vou passar para vocês, caso alguém que está escutando tenha interesse, né? Eu comecei a fazer faz 1 semana e primeira vez, segunda vez, achei meio estranho, mas agora eu estou fazendo já em qualquer lugar ao natural. Envolve 4 movimentos da respiração, 4 movimentos, e cada movimento toma 4 segundos. Então o primeiro movimento é puxar o ar, né? Inspirar. Esse movimento tu vai fazer ele em 4 segundos. Então 4 segundos puxando o ar. Tu vai segurar o ar por 4 segundos. Então puxou em 4 segundos. Segura o ar por 4 segundos. Coloca o ar para fora em 4 segundos. 4 segundos. Espera 4 segundos e aí inspira de novo 4 segundos. Fazendo 4 vezes essa sequência vai dar 1 minuto. E aí eu pensei comigo: pô, isso aí é fácil de fazer, eu vou tentar. Aí eu vou fazer agora. Se quiser fazer comigo aí, não importa se fechar 1 minuto, daqui um pouco 40 segundos, daqui um pouco 1 minuto e meio, né? Talvez não dê bem certo o tempo, porque tu vai estar te conectando. Então também ficar controlando muito tempo também não é a função da coisa. Mas para começar eu acho válido. 4 segundos, puxa o ar. Vamos lá então.
Isso aí. Talvez dê um pouquinho menos de 1 minuto. Mas a ideia é essa. A questão toda da meditação, né? No momento em que tu tá fazendo a meditação, a ideia é que tu se desligue de tudo. Não pensa no passado, não pensa no futuro. Tá só no presente. Só na tua respiração. Tá sentindo a respiração, tá sentindo aqui, ó. O bacana da meditação é que ela vai te aproximar dessa questão da sincronicidade, que também pode ser, né, não quer falar sincronicidade, pode falar coincidência. Tu começa a perceber quando algumas coincidências começam a acontecer ao teu redor. Vou dizer um exemplo. Eu queria comprar uma moto, mas eu sempre mentalizava e pensava, não, é uma moto da marca tal, do modelo tal, eu queria branca e com os detalhes em azuis, tá? Porque eu já conhecia daquela moto e eu mentalizava e era aquela que eu queria ter. Não aconteceu rápido, né? Até eu fui atrás de motos do mesmo modelo, sem focar tanto nessa cor e nesse detalhe azul. E olhei uma, não gostei, olhei outra, não gostei, não estava em estado bom, condição, uma moto muito mal cuidada, né? Aí quando eu me acalmei, parece que caiu no meu colo. O cara pegou e falou pra mim, Rafael, tem o fulano de tal lá, que tá com a moto dele à venda. Eu nem perguntei a cor. Quando eu cheguei lá para olhar, era exatamente a moto que eu queria. Exatamente. Estava com baixa quilometragem, na mão de uma pessoa muito cuidadosa, pessoa muito... todas as manutenções em dia, a moto. O valor da moto dentro do que eu podia pagar, talvez até um pouquinho mais abaixo, né? Um pouquinho abaixo, mas dentro do que eu podia pagar. E foi perfeito, né? E esse tipo de coincidência comigo já aconteceu várias vezes, essa sincronicidade. Em voos que eu tinha que pegar para ir atender alguns clientes, que eu também trabalho viajando, né? E às vezes precisava de um voo para determinado lugar, em determinada hora. Eu chegava às vezes no aeroporto direto e tava lá, tipo assim, é o último assento, né? Às vezes na vaga de carro, num shopping, num supermercado, não, eu quero encontrar bem perto da porta. Às vezes porque eu tava muito apurado, chegava ali, exatamente a vaga ali, esperando por mim na porta do lugar. Mas enfim, o que eu queria comentar é que quando a gente para um pouco, né, a gente começa a viver esse presente e começa a ficar um pouco mais alerta para tudo que está ao nosso redor, né? E aí a gente começa a ter essa percepção e a gente abre uma porta também para criatividade. A gente começa a ficar mais criativo e começa a fazer melhor uso das oportunidades. Então as oportunidades, a resposta para tudo que a gente precisa está bem aqui, está no nosso redor, tá aqui, ó. E é quando a gente abre essa porta, né, através da prática e da meditação, aí tu começa a ficar mais atento e ver essas coisas, as respostas começam a brotar, né, começa a surgir. E isso vem daqui, ó, vem do coração. Aí, claro, leva para cabeça, no intelecto, para a execução daquilo que a gente precisa. Mas tudo vai brotar daqui, ó, é coração. O estômago é a energia, é a raiva, né? O coração, criatividade e a cabeça, execução. Mais ou menos por aí. Estou estudando sobre o assunto, espero que tenham gostado aí do vídeo, bem fora, né, do que eu costumo colocar no meu canal, passeios de moto e tal, mas já volto para os passeios, mas eu quis compartilhar aí um pouco desse conhecimento, da importância da prática da meditação, parar um pouco, desacelerar um pouco a cabeça,
para daí então a gente ficar mais aberto para um monte de ideia começar a acontecer e essas ideias começam a acontecer no flow, no fluxo, sem toda aquela ansiedade que a gente fica atropelando as coisas, forçando a barra às vezes para as coisas acontecer. Meditação abre a porta para a sincronicidade começar a acontecer e aí a gente começa a aproveitar melhor as oportunidades e a resolver tudo que a gente precisa resolver no dia a dia. Se gostou aí, deixa um joinha, aperta no like aí, no botãozinho, se inscreve no canal. Vamos lá. Um abraço a todos aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Engraçado, eu tava gravando agora aqui, parou um casal aqui do lado, bem ali, ficou só me olhando. Parou mais um cara que tava correndo, parou ali, ficou me olhando. Depois veio uma guria um pouco mais abaixo ali, ó, um cachorrinho, ficou olhando. Aí ficou essa plateia aqui me olhando. É o flow, gente, é o flow. Tu acaba fazendo a coisa, a energia se expande, as pessoas começam a te olhar e a coisa acontece. Um abraço, achei curioso. Até mais.